na boca, chute no saco. De resto, mano, discussãozinha. Discussãozinha. Onde é que a gente parou? A gente parou na parte que você tava passando pano pro Neymar. Eu tava falando que Eu ele não tem que tava passar a passando pano mão. pro Neymar, você que tá cornetando igual um E imbecil pronto. aí, chutando Não, a bola cara, do é Kaká. convocação. É Mais convocação. regular, mais Cara, regular. Cara, mano, a gente viu 2 Copas do Mundo que o Kaká não jogou porra nenhuma e todo mundo reclamou dele pra você vir pra mim agora falar que o Kaká foi mais regular que o Neymar na seleção. não, foi Ah, na pelo amor de carreira. Deus, velho. Não falei exceção. A carreira do Neymar não é menos regular que a do Kaká na seleção, irmão? PSG, as 2 últimas temporadas, muito irregular. E, O cara, cara, para, o problema você do vai falar de Neymar clube. O é cara ficou exatamente. machucado. Desde que ele começou a transar, ele teve pubalgia e nunca mais voltou a jogar. Como ele que foi mais regular que o Neymar, mano? O Cara, tanto de lesão que os dois tiveram. o problema do Neymar é que a gente tá fazendo a mesma coisa que a gente fez com o Ronaldinho Gaúcho, com o Ronaldo, com o Adriano. O cara é fora da curva e a gente fica passando a mão na cabeça. É só uma convocação para 2 jogos, um jogo bunda contra o Equador. Deixa ele fora para ele se tocar. É 2 jogos, ele não vai ficar fora Ah, é. da América, da Copa do Mundo. E o Brasil É, aí depois aí o Brasil perde os 2 jogos. Eu quero ver você aparecer aqui e falar fora Tite, como você já fez outras vezes. Ah, Aí então a eu quero seleção é ver, só porque não Neymar. chamou o Neymar, porque não chamou o Neymar. É, Cara, então, se a seleção eu depende de um duvido jogador, o que se técnico tem que sair acontecesse mesmo. isso. Ah, então beleza, Fred. Eu queria ver você ter esse peito aí para barrar o cara e depois você assumir a bronca. Não Eu dá, duvido que porque... você fizesse isso, mano. É o Neymar, irmão. Então, Você vai falar, o cara é uma. essa discussão, tipo, o Ronaldinho Gaúcho estava jogando nada, em 2006 ele não podia nem ser substituído nos jogos, mesmo não jogando nada, porque é o Aí, Ronaldinho Gaúcho. O Cafu, o Cicinte vai ser titular da Copa de 2006, mas não, vai tirar o Cafu? não, ali em Então, 2006, o Cafu ele foi sim muito criticado. Ele foi sim muito questionado. Eu lembro que tinha esquete do Cacete e Planeta falando que ele tinha que jogar a Copa de bicicleta, Fred. Como você vem falar que o cara não era não, questionado, mas irmão? é isso que Aquela acontece na seleção inteira seleção. foi questionada em 2006, Ah, velho. O depois foi Ronaldo foi com eliminado. bolha no pé. Ah, depois que foi eliminada, cara. Depois, o Depois Ronaldo foi. ele ficou 3 jogos, 3 dias sem treinar e nego ficou reclamando que ele não tinha que jogar, cara. Ah, tá, Como tá. é essa seleção? Ah, Tá bom. Fred, pelo amor, velho. Não é porque o cara é estrelinha que ele tem que jogar todo o jogo, cara. Ele tem que aprender que tem que pensar na equipe. Não tô falando que o Neymar não tem que estar na seleção. Essa é a passada de pano dele. Vai, corneta mais, corneta mais, Não corneta é mais. corneta, tô falando a verdade. Assopra aí, assopra aí, assopra aí, assopra. Pô, se você não Assopra, aguenta a verdade, cara, eu assopra aí, sinto muito. assopra aí. Não, eu não aguento a verdade. Você tá aí reclamando dos caras à toa, mano. Eu só falei que o Neymar, mano, não tem como você ficar de fora. Aí você tá falando que o cara tem que ficar de fora Ele porque ele não foi pode, expulso num ele jogo não pode ficar trouxa. fora de um jogo contra o Equador. A gente tem a necessidade de ter. Não vai. Cara, tira o Neymar da seleção. Não chama ele pra seleção, então. Não, a Copa América, a gente diga a Copa da América sem ele. Por mais que ele tivesse machucado, vocês Mas não. ele seria convocado, ele não foi por uma questão física, não por opção do Sim, treinador. mas a seleção Nenhum mostrou que pode treinador jogar sem ele. não chamaria o Neymar para sua seleção, cara. Não existe isso. Tá bom, mas você concorda que o Brasil consegue jogar sem o Neymar, tanto que a gente ganhou uma Copa América? Cara, isso não está em discussão. A discussão é, o Entendi. Neymar, você falou que não Entendi. chamaria o Neymar para a seleção, cara. Tá. Não, não, eu falei que ele vai ser convocado, só que a atitude dele não tá merecendo. Por conta da postura. Tá bom. Tudo bem. Quando era o Romário batendo, todo mundo batia Mas ele palma. resolve, o Neymar não resolve. Ah, não resolve. Tá bom, Fred. Tá bom, vai. E aí a gente ganhou uma Copa do Mundo sem o Romário, que foi barrado. Lembra que ele foi barrado? Ele foi barrado em 2002. Ele não foi porque ele Tá fez. bom, Fred. Vai. Vai, Fred. Vai, Fred. Já dá. Vai, Fred. Acelera aí. Senão o vídeo vai ter 2 horas, cara. Então, é só você aprender a aceitar as coisas, cara. Eu aceito as coisas. Não, Você você veio tá falar do puto da Kaká, vida. velho. Eu tô puto, eu tô dando risada. Como é que eu tô puto? Você falou, não, mas e o Romário? Tá puto é você. O Romário foi barrado por uma Não, Copa. eu só fiz um comentário. Você tá putaço aí reclamando até agora, cara. Não, é você que fica passando pano para jogador que. Eu tô passando pano, cara. Ó. Tá? E aí, Léo, Posso dar Tá minha bom, opinião? Fred. Vai lá. dá? O Léo tá passando pano ou não? Se posicione, Léozinho, sem ficar em cima do mundo. Assim, qualquer seleção no mundo, quando tem a opção, tipo, vou convocar ou não vou convocar o Neymar, que é tipo, porra, é o jogador atualmente, que é o
brasileiro melhor atuando, ou se não melhor atuando, mas o que melhor atuou nesses últimos anos, não tem como não convocar. Eu acho que, tipo, é uma responsabilidade, até não é só uma responsabilidade do Tite de convocá-lo pela técnica que ele tem, mas até uma pressão que deve ter dos próprios patrocinadores da CBF, que, cara, se o Neymar não estiver na seleção, como que as pessoas vão querer ver o jogo, né? Então, acho que não é só uma questão também de técnica, de momento, enfim, jogadores que estão aí, obviamente, estão por questões, muitas vezes contratuais, de mídia, enfim. Talvez, pensando no momento, e aí como eu tinha falado, né, no começo da minha fala, os atacantes que foram convocados aí, a maior parte deles, se não a totalidade, não estão nos melhores momentos da carreira. Então, talvez fosse a hora do Tite chegar e olhar e falar, pô, vou convocar uns caras diferentes, porque são 2 amistosos que eu vou jogar agora, para testar uns caras, entendeu? E aí a gente poderia estar tendo outras discussões aqui, mas entendo a convocação do Neymar. Bom, agora... Enfim, Leozinho, já que você comentou de outros jogadores, cara, vamos entrar naquela parte da discussão de quem é que vocês chamariam no lugar. Eu vou deixar o Fredão começar, que ele tá, o taço aí já tá até rosa. Vai lá, Fredão. Primeira coisa, uma coisa que eu estava conversando hoje com um amigo meu do trabalho, é que o Tite tem um problema que o Felipão tinha e o Dunga tinha antes dele, que foram os últimos técnicos de Copa, né? Que é ficar muito preso a um único sistema tático. Então, eu vejo que a seleção, há um bom tempo, ela não varia o esquema tático dela. Ele monta um esquema que funcionou, todos os esquemas funcionaram ao longo das eliminatórias. A do Felipão até enganou a gente quando deu aquele pau na Espanha na Copa das Confederações. Só que eles não têm repertório. Eles não têm repertório para, tipo, tá, e se não der certo esse esquema? Ou se uma seleção bloquear esse esquema? Será que eu tenho outro esquema? Eles não têm. Eu vejo que não existe variação tática, é sempre preso na mesma coisa. E eu acho que convocação de alguns outros jogadores seria interessante, que nem o Leozinho falou dos 3 zagueiros, talvez fosse interessante contra o Equador ou contra uma seleção um pouco mais forte, sei lá, uma Colômbia, testar 3 zagueiros, só testar, para ver se encaixa o jogo que ele pensa na cabeça dele que tem que ser jogado. Mas enfim, para goleiro, eu não tenho nenhum. Alguém tem um goleiro aí que acha que tinha que ter ido? Acho que, assim, se fosse para testar algum, para manter, tipo, como convocado ali, tipo o Ivan, que já foi convocado, ou até o Cleiton, que agora foi convocado para a seleção olímpica, seria uma boa, esse momento seria o ideal. Mas como não convocou, para mim, não fez falta nenhum goleiro, assim, na minha opinião. Beleza. Lateral direito. Eu acho que um jogador que merecia uma chance na seleção brasileira, talvez até no lugar do Danilo, mantendo o Daniel Alves, já que o Daniel Alves é melhor que o Danilo, era o Emerson do Betis, que vem fazendo boas temporadas do Betis. Ele pertence ao Barcelona, e tanto que o Barcelona já projeta em contar com ele para a próxima temporada. Então, eu acho que era um bom nome para ser testado na lateral direita. Ele apoia muito bem e é bem defensivo, além de ser um lateral alto, né? Então, na bola aérea, ele daria essa cobertura. Alguém tem outro lateral direito ou quer comentar sobre o Emerson? Cara, eu acho que o Emerson é um bom nome, sim. É um cara que na outra convocação, no outro vídeo que a gente falou, já tinham citado dele. É um cara que entra bem, que atua bem. Tenho talvez algumas ressalvas por ser um jogador mais novo, não tem tanta experiência de seleção. Concordo. Num jogo, talvez num 2 jogos meio xoxo que nem esse, valesse mais a pena do que o Danilo. Mas assim, o Danilo, ele não é um cara que a gente pode comparar com nenhum outro jogador, né? Então, sei lá, se você colocasse para mim exceto o Júnior Prego da Portuguesa, qualquer jogador para mim seria melhor do que o Danilo naquela posição. Pará dos Santos. Ah, o Falou. Pará dos Santos já ganhou 3 Libertadores, né, pai? É, Danilo só tem uma carregada pelo Ney. carregado pelo Ney, ó, de novo passando pano aí. Olha os Bom, caras, mano. mas brincadeiras à parte. Eu acho que o Emerson já foi convocado para a seleção olímpica, né? Para a convocação dos testes da seleção olímpica. Então, eu não vou me ater aos nomes da seleção olímpica para a lateral direita, que são o Emerson e o Gabriel Menino. Então, esses dois, para mim, poderiam ser opções do Tite para esse time principal, né, da seleção, mas como eles já foram convocados também pela seleção olímpica, vou me ater a outros nomes. O primeiro nome que eu quero falar é o Dodô, do Shakhtar Donetsk, que eu acho que
tem feito uma temporada boa lá no Shakhtar, ganhou o campeonato ucraniano e a Copa da Ucrânia, mais que seja um campeonato secundário e não entra nos critérios aí do Fredão, que a gente conhece, eu acho que poderia ser uma aposta aí, já que é um jogador jovem, né? Ele tem só 22 anos, então para testar eu acho que seria interessante. Tem o próprio Guga, né, do Atlético Mineiro, a gente já acompanha ele mais de perto aqui no Brasil, seria uma oportunidade de levar um jogador brasileiro aí para esses confrontos aí contra times sul-americanos. E também tem o Gilberto, que aí já é um cara um pouco mais velho, né, já é uma idade mais avançada, jogador do Benfica, talvez nas mesmas características do Emerson, né, que é um lateral direito um pouco mais alto, ele provavelmente seria um diferencial aí de uma jogada aérea e tal. Mas enfim, tem nomes melhores do que o Gilberto e o Dodô, por exemplo. Acho que o Guga seria uma aposta interessante do Tite para levar. Bom, o Dodô... pode falar. Não, eu ia passar pro Couto, mas manda ver. O Dodô, para mim, tá fora dos meus critérios que já falei, de estar jogando nas principais ligas da Europa ou ser jogar aqui no Brasil. O Gilberto, ele defensivamente, ele falha muito. Ele ofensivamente ele é um lateral bom. Só que ele deixa muito buraco na zaga, então eu não confiaria ele na seleção. E o Guga, cara, ele entra naquele critério que eu já estava criticando os jogadores convocados. Ele não está sendo regular. Então, por isso que eu nem citei ele pela falta de regularidade. Acho ele muito bom. Acho que o Guga vai ser um futuro lateral direito da seleção brasileira. Mas essa temporada, principalmente, ele está muito irregular. Tanto que às vezes ele perde a posição, acho que o Mariano, né? Que é o lateral direito lá do Atlético. Então, não sei se. Não sei. Eu acho que para a Olímpica merecia ser chamado. Talvez não no lugar do menino, porque o menino tá mais regular que ele. Mas para principal, acho que o Guga tem que ainda dar uma segurada. Sim. Você está sem áudio, Coutinho. Oi, voltamos. Acho que mano, só falando, eu concordo com você em relação ao Guga. Acho que falta um pouco para ele para a seleção. Eu fiz coro para ele na última convocação, porque ele estava muito bem no Campeonato Brasileiro, Nós fizemos, né? mas não tem sido uma. É que o eu é que eu tô falando agora, né? Mas de fato, a gente já tinha falado bastante dele. Ele é um bom jogador, eu gosto dele, mas de fato falta ainda um pouco para ele. Acho que naquele momento valeria mais a pena do que agora. Eu acho que agora ele não está rendendo tanto quanto necessário. E é diferente você dar uma chance, você trazer um Everton Ribeiro que não está rendendo nesse momento, mas que já rendeu anteriormente, do que um cara que não está rendendo e vai ter a sua primeira chance na seleção. Eu não chamaria o Guga agora. Quanto ao Dodô, eu não tenho nem como comentar muito, porque eu acho que eu vi pouquíssimos jogos do Dodô ao longo dessa temporada. Então eu não tenho como virar para você e falar que eu acho que ele vale na seleção. Eu sei que ele é um bom jogador, ele tem um futuro interessante, mas para mim entraria na mesma situação do Guga, por exemplo. Beleza, lateral esquerda, eu coloquei aqui o Felipe Jonathan dos Santos. Acho que ele merece ser testado, ainda mais que o segundo lateral esquerdo é o Alexandro, que a gente concordou todo mundo aqui que, além de da idade avançada, ele é o Danilo da esquerda. E o Felipe Jonathan, desde o ano passado, vem fazendo uma temporada muito boa, muito regular pelo Santos. É um cara com qualidade e eu acho que mereceu uma chance. Eu não sei se foi chamado para a Olímpica, mas eu acho que ele já teria espaço para a seleção brasileira principal já, pelo menos para ser testado como segundo lateral. A Olímpica foi Guilherme Arana e o Abner Vinícius, do Atlético Paranaense. O Arana justificado também seria outro nome para lateral esquerda, que eu acho Exato. que foi mais com o Alexandre também. Eu ia comentar do Arana, ainda bem que o Léo já trouxe ele. Eu acho o Arana um bom jogador, acho que ele falha em alguns momentos, principalmente na questão da marcação, mas ele é um bom jogador, eu gosto dele, sempre gostei desde a época do Corinthians. Um outro jogador que eu traria para a seleção é o Alex Telles. Gosto do Alex Telles, acho ele bem melhor do que o Alexandre. Para mim, não faz sentido você chamar o Alexandre sendo que você tem o Alex Telles na posição. Eu concordo com o Coates. O Alex Telles, por mais que não seja o titular absoluto do Manchester United, tem o Luke Shaw lá, né, que é o titular na posição, mas, pô, ele tem tido participações importantes no campeonato inglês, né, quando o Manchester United não está jogando a Liga Europa. E outros nomes que eu queria destacar aqui, além do Felipe Jonathan, né, que o Fred já trouxe, né, e dos convocados pela Seleção Olímpica, eu queria trazer o nome de um cara que provavelmente, não sei se vocês conhecem ele, mas ele tem tido uma participação muito interessante no Mônaco, que é o Caio Henrique.
Ele foi jogador da base do Santos, depois foi vendido lá para o Atlético de Madrid, ainda na base, enfim, foi emprestado de volta aqui para o Paraná, ele passou por vários times, né, Fluminense, Grêmio, e hoje ele está no Mônaco, e é o titular lá do time do Mônaco, que hoje está numa reestruturação, né, está com um foco maior em comprar jogadores mais jovens e apostar nesses jogadores, apostar no crescimento deles. Então, eu acho que seria interessante, não só para a seleção olímpica, olhar mais com carinho para esses jogadores que estão fazendo sucesso nessas ligas principais, vamos dizer assim, né, da Europa, mas também o olhar do Tite, né, para ver essas oportunidades, chamar um cara como o Caio Henrique, o Felipe Jonathan, né, o Alex Telles, são caras ainda, pelo menos o Caio Henrique e o Felipe Jonathan, que são jovens ainda, né, 2 caras com 23 anos. Então, 2 caras que ainda têm muito para crescer e que podem ocupar essa lateral esquerda aí do Brasil, como hoje é ocupada pelo Renan Lodge, né, que acho que é o titular absoluto no momento. O Caio Henrique, ele demorou um pouco, mas é normal quando você vai pro profissional oscilar, né? Todo moleque só é profissional e já consegue jogar normal. Fez realmente uma boa temporada pelo Fluminense, ele era um grande destaque do Fluminense, vários times brasileiros queriam ele. Eu acho que é um nome para ser observado. Eu acho que ele precisaria ter umas 2 ou 3 boas temporadas na Europa, mas eu acho que é um nome para ser observado, sim. Eu acho que o futuro é um bom nome para lateral esquerda, sim. E ele já teve, só para terminar minha fala aqui, já teve passagens pela seleção sub-20 e sub-23, então ele já é conhecido da seleção brasileira, não é que nunca ninguém ouviu falar. O cara já estava ali dentro da base da seleção. Coutinho, algum comentário sobre o Caio? Não, mano, faço o coro que você falou. É um jogador que tem que ser mais observado, um jogador muito jovem. Eu acho que ele ainda não está maduro o suficiente para uma seleção. Talvez para a base eu faria mais sentido, mas para a seleção principal eu acho que é muito cedo. Bom, agora vamos para a zaga, que inclusive para mim são nomes muito interessantes. Primeiro, o Gabriel Magalhães, que foi para a seleção olímpica, que já vem fazendo, acho que está 2 ou 3 boas temporadas no Arsenal. Na verdade, ele estava antes no Lille, fez uma grande temporada no Lille e foi parar no Arsenal. Então, ele é um zagueiro brasileiro jovem em ascensão. Acho que ele merece aí talvez uma chance na seleção. O Ibañez, que apesar do nome é brasileiro e é titular absoluto na Roma, já assisti alguns jogos da Roma do italiano, inclusive todo mundo diz que a escola italiana de defesa é a melhor que existe, a escola de zagueiros italiana, então ele já está no país dos zagueiros, e eu acho ele também excepcional, acho que ele tem pouca mídia, mas acho um zagueiro muito bom, e o Diego do Sevilha, que eu e o Matheus, toda vez que tem convocação, a gente bate na tecla que o Diego merecia um espaço aí no time. Leozinho? Bom, eu queria falar um pouco de alguns desses jogadores que você já comentou. Gabriel, o Luiz Felipe, não, o Ibañez, né, que você falou, estão na convocação para a seleção olímpica, né, então não vou ficar muito focado neles. Mas lembrando, né, e é aquela história, jogadores a gente tem que aproveitar principalmente quando é jovem para chamar para a seleção. Porque depois, quando o cara cresce, às vezes tem outra nacionalidade, por exemplo, o Ibañez tem nacionalidade uruguaia, tanto que o sobrenome dele é Ibañez, né? Ibañez da Silva, Roger Ibañez da Silva. E muito brasileiro, né? E, por exemplo, o próprio Caio Henrique, que eu comentei agora da lateral esquerda, ele tem uma nacionalidade espanhola. Então, é importante a seleção brasileira incorporar esses caras justamente para não perder esses talentos, principalmente nessa fase que eles ainda estão se desenvolvendo como jogadores, enfim. Mas queria falar também de outro cara, né, que eu acho que você falou também, o Diego Carlos, que é o zagueiro aí do Sevilha. É um cara um pouco mais experiente, mas eu acho que merecia essa oportunidade na seleção principal. Tem feito jogos bons pelo Sevilha, né? Por mais que o Sevilha não tenha tido uma temporada brilhante, mas eu acho que seria interessante tê-lo e testá-lo na seleção principal, no lugar de alguns outros jogadores que a gente já falou aqui da zaga, que a gente poderia alterar. Cara, eu já falei, eu concordo com a convocação do Tite para a zaga, não levaria nenhum outro nome, mas o Diego Carlos é um cara que, há tempos está jogando muito bem na Europa, eu acho que ele mereceria a chance, inclusive,
Mas, como eu falei, eu concordo com a chamada do Tite, eu não faria nenhuma grande alteração, né, na defesa. Bom, para volante, temos aí talvez a dupla que todo mundo vai falar, que é o Bruno Guimarães, que para mim, não, excelente, é o volante moderno. E o Gerson, que. O Gerson eu acho que tem que ser um pouco menos criticado referente ao desempenho dele na Europa, porque o Gabigol foi como centroavante e não deu certo. O Gerson, quando ele vai para a Europa, ele é um meia de criação. E quando ele volta ao Brasil, é que ele vira volante e destrói. Então ele não teve a possibilidade de atuar na Europa na função onde ele melhor joga, que é volante. Tanto na Fiorentina quanto na Roma ele joga como um meio avançado. Então eu acho que o Gerson está pedindo passagem faz um tempo. Um cara de muita criatividade, é um volante sangue frio, coisa que eu gosto no volante. É um cara que bate, que apanha e não perde a cabeça, que é a melhor coisa para um volante. Então, acho que ele merecia aí uma chance aí. Talvez, inclusive, essa dupla deveria estar no lugar de Fred e Douglas Luiz no momento, né? É, Concordo. faço das suas palavras as minhas. Acho que o único nome que talvez a gente poderia destacar também é o do Mateuzinho, né? O Matheus Henrique do Grêmio. Também. Mas os três que a gente comentou aqui, Gerson, Matheus Henrique e Bruno Guimarães, convocados também para a seleção olímpica, então sem muito mais a comentar sobre eles. Bom, Acho que a única coisa que eu tenho a falar do Gerson, eu acho que ele é um jogador um pouco mais lento. Talvez o Tite ele não chame ele por conta disso. Mas, sem dúvida, um grande jogador. Acho que por conta dessa falta de intensidade dele em alguns momentos, isso acaba prejudicando ele na convocação da seleção titular. Mas, como eu já falei, para mim, um jogador excelente. Vai fazer um bem danado para a seleção olímpica. E, cara, só um rápido comentário: todo jogador que a gente comentou aqui que chamaria para a principal está na Olímpica. Eu acho que essa seleção olímpica vai vir muito forte para o BI em 2021. agora, meia, que eu acho que talvez aí o Matheus discorde tanto dos meias que eu coloquei quanto do Leozinho. Eu acho que, por exemplo, no lugar do Paquetá, talvez o Patrick do Internacional deveria ser testado. Ele foi um dos melhores jogadores do Brasileirão. E, cara, é um jogador forte, rápido, que pisa bem na área e que sabe criar jogo. Então, eu daria uma chance para o Patrick, porque eu gosto muito dele, inclusive. Gosto muito do futebol dele. Cara, eu concordo, eu gosto do Patrick. Eu até pensei, quando a gente falou de vamos levar os jogadores que a gente chamaria para a seleção, em falar do Patrick. Mas eu não sei se ele. Eu tenho alguma coisa que eu não colocaria ele agora na seleção. Eu acho que eu ainda prefiro levar o Paquetá, que está voltando a jogar bem e tal. Já é um jogador que está sendo testado há um tempo na seleção. Talvez não trocaria agora nesse momento. Talvez esperaria para ver um pouco mais do Patrick no Campeonato Brasileiro ou nos outros jogos que o Inter for disputar. Mas eu gosto do Patrick, já não é de hoje que eu tenho acompanhado o Patrick no Campeonato Brasileiro. Pode ficar eu acho que deve ficar no radar do Tite, sim, que é um jogador que tem muito a oferecer para a seleção. Não estaria te cornetando agora, Fred. Bom, eu acho que, eu não sei se entra nesse critério, né, de meia de criação, não sei se a gente vai falar depois dele, mas o Claudinho acho que é um cara que poderia estar nessa convocação, talvez no lugar do Paquetá, inclusive para fazer um teste nele e tal, e ainda para criar um mercado para ele, porque provavelmente ele já deve ter um monte de clube europeu de olho. Mas Claudinho também convocado para a seleção olímpica, então vou falar de outro cara que eu acho que não entrou aí nenhuma nem outra, que é o Otávio, jogador brasileiro lá do Porto. Ele tem feito, né? Ele fez essa última temporada, uma temporada muito constante. Inclusive, eu e o Fred, a gente ficou sabendo mais dele porque o Palmeiras estava de olho nele. E assim, é impressionante, porque o Otávio é um titular absoluto lá no Porto, então não sei nem como o Palmeiras ia conseguir fazer essa contratação, contratar esse jogador, mas enfim. E eu acho que seria interessante, porque eu acho que o Otávio ele tem uma característica que falta à seleção, que é ser esse cara de criação e que é ter esse papel de ser um 10, vamos dizer assim, mais tradicional, como a gente conhece, que a gente acho que tinha um pouco com o Coutinho, mas que acho que a gente perdeu um pouco disso na seleção. A gente acho que não tem um cara hoje que você fala é o 10, é o cara que cria as jogadas na seleção. Eu acho que
poderia ser um teste bom para o Otávio nesse momento. O Otávio, eu concordo. Eu acho que ele é muito parecido realmente com o Coutinho. Então, acho que talvez o teste. É que ele tá naquela categoria de pouca mídia, né? Então, a gente conhece pouco aqui, porque ele não tem ali o staff que faz ele aparecer bastante na mídia brasileira. Mas, realmente, ele é muito bom. E o Claudinho, cara, eu acho que ele é mais um segundo atacante, aquele atacante que sai da área para buscar jogo, do que um meia de criação. Mas, já falando dele, eu acho que ele merece. Ele foi o melhor jogador, se eu não me engano, e revelação do brasileiro. Cara, o melhor jogador de futebol brasileiro merece uma chance na seleção. Então, eu acho que o Claudinho mereceria sim uma convocação, talvez no lugar do Vinícius Júnior, do Everton Cebolinha, talvez do Richarlison, que jogam tudo pela esquerda e o Claudinho cai bastante pela direita. Então, talvez resolveria também esse ponto que você falou. Então, falando do Claudinho como já um segundo atacante, eu levaria assim. Apesar de estar na Olímpica, eu ainda acho que a principal é diferente da Olímpica, entendeu? Eu acho que é outra pegada. Nunca fui, mas eu acho que não é outra pegada. Cara, eu concordo. Eu acho que o Claudinho ele poderia ser testado. Imagino que não foi testado porque iria para a Olímpica. Então, eu imagino que deva ter aí um tipo para evitar algum tipo de conflito. Então, já teve ali alguma negociação entre o Jardim e o Tite. E ele acabou indo para a Olímpica. É um bom jogador, eu gosto dele. A gente passou o campeonato inteiro jogando confete nele, chamando e comprando ele no Cartola. Então, não tem por que ser diferente e não fazer coro nele na seleção. Agora, tem que ver se ele vai manter esse alto nível que ele jogou ano passado, né? É um jogador que apareceu muito bem, vamos ver como ele vai render na seleção olímpica. E, cara, para mim, faz todo sentido mantê-lo no radar também para as próximas convocações. E, bom, o próximo nome que eu tenho aqui, eu queria falar um pouco desse rapaz, que também é outro jogador que não tem muita mídia, que é o Rafinha do Leeds. Eu vi algumas estatísticas dele. Ele, nessa temporada, foi o brasileiro que mais deu assistências para gol, foi 9, e foi o jogador que mais criou jogadas, sabe? Criação de jogada perigosa e criação de chances de gol. Então, ele está numa fase muito boa no Leeds. E ele é treinado pelo Bielsa, que é um treinador muito respeitado na Europa e na Argentina. Aqui no Brasil, a gente fala pouco dele, mas ele é um grande treinador. Então, acho que vale muito a pena olhar para ele. É um jogador jovem também. Acho que tem 25 anos, ele está ali no meio dos 20, mas super interessante. Tem E é 24. 24. E é um jogador que cria jogadas, não é só um jogador um atacante de lado que usa velocidade. Ele pensa o jogo, ele tem bom passe, ele tem bom cruzamento. Eu acho que era um jogador interessante para se olhar. E o último jogador da minha lista que eu coloquei aqui é o Marinho dos Santos, que foi o Rei da América no ano passado. Não teve uma final apagada, mas uma temporada extraordinária. E nessa temporada que o Santos perdeu muitas peças, está ainda com os problemas políticos e financeiros, ele continua rendendo em alto nível. Então, acho que o Marinho e o Rafinha merecia aí um olhar com um pouco mais de carinho por parte do senhor Tite. A gente já tá falando dos atacantes agora? E detalhe que o Marinho joga pela direita, que é outro ponto aí que o Leozinho falou, que tem muito jogador que joga pela esquerda. Então, eu até ia falar isso, né? Mas você já adiantou o assunto. Como eu falei, né? O Tite, ele convocou só caras que gostam de jogar pela esquerda, né? Normalmente são centroavantes ali, centroavantes não, pontas esquerdas, né? O Everton Cebolinha, o Neymar, o próprio... Peraí, deixa eu pegar a lista aqui para não falar besteira. O Vinícius Júnior também, que joga pela esquerda, joga muito melhor do que na direita. A gente viu isso na Champions, na semifinal. Enfim, eu acho que tem outros nomes, como eu já vinha falando, para essa ponta direita, né, que acho que é pouco aproveitada pelo próprio Tite. Aí tem nomes, né? Eu vou falar dois nomes aqui que estão na seleção olímpica, né, só para citá-los, que tem o Rodrigo e o Antony, que jogam ali pela ponta direita, né? O Rodrigo ele pode jogar pelas duas pontas, mas tem jogado no Real Madrid pela ponta direita. E eu queria destacar dois outros jogadores. Um, o Fred já falou, é o Rafinha, que é canhoto e joga pela direita, então eu acho que seria fundamental o Tite analisar isso. É um cara que está jogando muito bem no Leeds, e o Leeds não é qualquer time, o Leeds está fazendo, eu acho que a temporada
da história deles. Então, realmente é um cara que está sendo destaque, é titular absoluto do Leeds, não tem nem o que contestar. E o outro, que eu acho que jogou muito bem essa temporada e que a gente fala muito pouco aqui porque a gente não vê, é o David Neres, que joga pelo Ajax. Como o Ajax não teve a participação na Champions League e foi eliminado logo no começo na Liga Europa, a gente não viu, mas o Ajax ganhou mais um campeonato holandês e o David Neres estava lá de novo como titular, como um cara muito importante para o time e que, de novo, é aquele cara na ponta direita, é um cara canhoto que joga nessa posição que eu acho que falta o Tite dar mais, ter maior carinho assim e olhar para esses jogadores. Cara, eu acho que Antony falta maturidade para ele. Não chamaria agora. Acho que a seleção olímpica está de ótimo tamanho para ele, pelo que ele tem jogando. O David Neres é um cara que acho que ele perdeu muita chance na seleção nas últimas convocações. Ele não entrou bem quando foi chamado. Então, acho que por isso o Tite preferiu não convocá-lo dessa vez. Eu acho que é um jogador interessante para ser observado, mas eu também não chamaria agora. O Rafinha, eu concordo que é um bom jogador, tem feito boas atuações, mas também faz pouco tempo que ele tem entrado nesse alto nível. Eu acho que eu manteria uma observação nele, veria por mais tempo antes de convocar, porque volta ao que eu comentei anteriormente. É diferente você dar uma chance para um cara que não tem tanta rodagem na seleção e colocar, sei lá, o Everton Ribeiro. Eu já comentei, já fiz essa analogia uma vez, volto a fazê-la aqui. Para mim faz sentido, mas o Rafinha, cara, uma temporada muito boa no Leeds, com um treinador que para mim é um dos melhores da história, se não o melhor, que não é só o Bielsa é um cara que influenciou um monte de gente, Simeone, Guardiola, a lista é imensa, e um cara que tem um trabalho constante com um treinador desse vai crescer muito no curto para médio prazo. Então vale a pena olhar para uma Copa do ano que vem, de repente, o Rafinha, até para, compor a seleção, de repente. O Marinho, eu acho que o momento do Marinho foi ano passado. Eu não levaria ele agora, eu levaria ele com certeza nos últimos 2 jogos da temporada passada. Agora, para esses 2 jogos, eu não levaria o Marinho, por mais que ele tenha ficado puto, colocado a bandeira da Colômbia lá, não sei o quê, como falaram, né, que ele ficou putaço por isso, eu não levaria ele nesse momento. Talvez aguardaria um pouco mais para ver como é que ele vai manter, até porque ele não tem rendido tanto quanto rendeu na temporada passada. Então, essa queda de rendimento dele, eu acho que foi predominante para o Tite não chamar. Imagino eu, não sei. Bom, sobre o Anthony eu concordo, sobre o Rafinha, ok, você tem um bom argumento, concordo. O Marinho realmente não está jogando o que jogou ano passado, mas ainda assim está rendendo bem, ainda é o principal jogador, ainda está fazendo gols. Sobre o... Qual foi o jogador? Você falou do cara do West Bromwich também, não falou? Do Matheus Pereira ou ainda não? Não, ainda não. não. O Matheus Pereira a gente não comentou. Nem o Matheus O Pereira e nem o Matheus Cunha. centroavantes eu ainda não falei. Tá, sobre Não, o eu falei Neres, do David Neres. Acho que é isso que você está esquecendo. o David Neres, concordo, acho que ele está bem irregular no Ajax. Quando ele foi convocado a primeira vez, ele estava destruindo no Ajax, tanto que o Ajax bateu semifinal de Champions. Só que essa temporada ele está bem irregular. Eu assisti alguns jogos do Ajax essa temporada, principalmente não porque eu aprecio o futebol holandês, mas porque eu faço apostas, então a gente assiste jogos. E ele tá bem irregular. Tem jogo que o Neres faz 3 gols, tem jogo que o Neres some, sem saber que ele tá em campo. Então entra naquela categoria irregulares. Então também acho que não deveria ser chamado agora. E, cara, por favor, fale dos centroavantes aí pra gente. Vou falar para a gente já encaminhar ao final. Bom, eu acho que o nome, de novo, está na seleção olímpica, é o Pedro, acho que é incontestável que eu acho que talvez ele merecesse essa oportunidade na seleção principal, pela característica que ele tem, né, que é um jogador diferenciado mesmo. E aí, nessa categoria também pensaria no Thiago Galhardo com muito carinho, porque o Thiago Galhardo, por mais que tenha tido um auge no ano passado, ele continua jogando muito bem, tanto que agora com o Ramires, né, lá no Inter, ele tá fazendo gol, assim, pelo menos o jogo que eu vi da Libertadores, ele fez uns golaços lá, então realmente é um cara, acho que diferenciado e ainda está numa idade boa para ser convocado, não está tão velho assim.
E aí os outros nomes que são mais low profile aí, né, que vocês vão me cornetar, que vão falar que não é para chamar mesmo e não sei o quê, é o Matheus Cunha, que é do Hertha Berlim. Ele tem não tido, temporadas maravilhosas pelo Hertha Berlim, talvez acho que uns 3 anos para trás, ou 2, não lembro agora, ele teve uma temporada que ele chegou no auge, até chegou a ser chamado para a seleção sub-20, acho que sub-23, e ele é um cara para se ter carinho para olhar. É o camisa 10 lá do Hertha, então joga na primeira divisão do alemão. Acho interessante o jogador. Aí tem o Matheus Pereira, que é do West Brom, que também acho que é uma opção interessante. Ele já é um pouco mais velho, tem 25 anos, mas ele fez gol, não muitos gols, mas fez gol pra caramba para um time que está quase sendo rebaixado na Premier League. Acho que fez 14 gols, 16 gols, não lembro agora exatamente, mas ele fez bastante gol nessa Chelsea ainda, né? Oi? Ele ainda meteu um hat-trick no Chelsea, se não estou enganado, né? Foi ele mesmo. E o último que eu vou falar, que agora o Coutinho vai me conectar, é o Arthur Cabral, que é o atacante aí que era do Palmeiras, né? O pessoal do Palmeiras deve conhecê-lo. Joga no Basel, no Campeonato Suíço, e aí é um cara já que ainda tem muito para crescer, ainda tem só 23 anos também. Acho que é interessante olhar para ele mais para o futuro aí da seleção. Bom, eu vou comentar rapidamente esses nomes. O Matheus Pereira realmente foi muito acima. Tinha outros brasileiros, até o que se machucou, esqueci o nome dele, que joga não é no Aston Villa, no outro time, que é grandão, que é centroavante, eu acho que eu esqueci o nome dele, que também joga. Sei. Que eu vou pesquisar o nome. É o Joelinton, tem um outro, mas o Joelinton era um cara que todo mundo esperava estourar na Premier League e não estourou. O Matheus é excelente atacante, só que eu acho que tem que ver se ele mantém a produção. Ele tá naqueles de esperar mais um ano. O Matheus Cunha, eu conversei com a galera do Hertha Berlim Brasil e decepcionou essa temporada, muito abaixo, tanto que o Hertha tá abrindo para não cair. Agora, nas últimas rodadas, se livrou do rebaixamento. Então, muito abaixo, também acho que não tem que ser chamado. O Pedro, acho que ele precisa ir para algum time para ser titular, para ter mais regularidade. Sendo reserva do Gabigol, não dá para ir para a seleção principal. E, por fim, o último era o Arthur Cabral, que eu já falei, ele joga na Suíça, não está nas principais ligas europeias, então acho que se ele tivesse idade olímpica, sim, mas para a seleção brasileira principal, não. Cara, se for para considerar o Arthur Cabral, eu quero que considerem o Hermínio da Portuguesa também, que está jogando uma barbaridade na Série A2, você é louco. Não, se for para considerar esse agora, cara... Desculpa, fala aí. Não, pelo amor de Deus. Pô. Não, eu já ia avacalhar agora, mas já que você tem um minuto, deixa o Matheus fazer as considerações dele. Faz as considerações. Não, vamos lá, rapidinho. Matheus Pereira, bom nome para o futuro. Matheus Cunha, ano passado seria o momento ideal. Esse ano vendeu nada no Hertha Berlim, como o Fred já falou. Qual foi o terceiro que foi comentado? Pedro? Puta merda. Pedro e Thiago Galhardo. Reserva do Gabigol, sem chance alguma, não tem muita minutagem de campo. Para mim não faz sentido chamar o Pedro agora. E Thiago Galhardo, mesma coisa do Marinho. Para mim, eu chamaria ano passado eu chamaria ele como titular, colocaria ele para testar. Esse ano eu não chamaria ele, não. Manteria os nomes que o Tite chamou, que eu acho que está mais bem servido do que ele. Bem, pessoal, antes que o nosso vídeo acabe por forças maiores, vamos encerrando por aqui. Reforço o convite que a gente já fez no início do vídeo. Se inscreve no canal. Compartilha. Segue a gente nas redes sociais. Deixa seu comentário aqui. Fala que não gostei. Acho que o Tite é um bosta. Acho que Renato Gaúcho tem que ser técnico da seleção. Gostei do Arthur Cabral. Enfim, faça o que você quiser. E é isso. Fredão, a gente tretou hoje, mas você sabe, né? Tamo junto. Cara, a gente nunca tretou de verdade. A gente no máximo discute. Liberou? Liberou. Pode continuar sua declaração de amor, Coutinho. Então vamos lá. Corte. Fredão, a gente brigou hoje, mas você tá ligado, né, mano? Tamo junto. Sem comentários. O Coutinho nem olhou pra mim, ó. Safado. Tá bravo até agora. Enfim. Considerações final, Fredão? Pô, eu tô olhando pra você, que tem 3 telas aqui, a sua tá embaixo, então eu tenho que olhar pra baixo pra você. Pô, eu não sou o Reinaldo, você olhar pra câmera e pra outro lado ao mesmo tempo.
Mas, sim, cara, eu acho que foi uma discussão legal. Eu acho que se não tem debate, se não tem confronto, fica chato o vídeo. E, É. cara, a gente não brigou, né? A gente só teve um momento acalorado de conversa, que nem acontece A no futebol, discussão acalorada. discussão acalorada. E, É, mas Ah, o Fred ficou bem incomodado ali. Eu percebi que ficou incômodo, a situação chata, mas ele não queria largar o rachou o osso. elenco do esquema tático. você para de querer rachar o elenco, Léo. Pelo amor de Deus. Quer ver que o próximo MT Analisa não vai ter eu, vai ser você e o Léo? Só para só para fomentar essa história? Quer ver? Demorou, a gente não faz mais vídeo junto. Amanhã vai ser um vídeo do Léo e do Matheus. Eu não vou estar só para fermentar essa treta aí que não existe. Mas Beleza. Agora a gente não vai, agora a gente vai fazer o seguinte: nos vídeos que aparece o Fred eu não apareço, nos vídeos que eu apareço o Fred não aparece, a gente só fica nessa guerra fria. é tipo Rivaldo e Ronaldo, um não toca pro outro. Exato. Mas, cara, eu acho que a gente trouxe todos os nomes, discutimos todos os nomes, eu acho que não tem mais ninguém aí por fora. Lógico, Claro que tem. se for chamar Arthur Cabral, tem que chamar o Gilberto do Bahia, que tá voando. Você falar do Rony, moleque, eu te excluo do vídeo. Ah, e o nome que eu esqueci foi do Vina. O Vina do Ceará Puta merda. tá voando. Então o Vina merecia mais do que o Paquetá também, que o Vina é um monstro sagrado, inclusive no Cartola. Com certeza. É, Leozinho, considerações finais. podiam naturalizar logo o Arrascaeta, né, para ele ser jogador da seleção, né? Enfim. Também podia também podia botar assim esse monstro aí do ataque do Palmeiras, o Rony Rústico. Ele acho que está jogando muito. Eu acho que deveria merecer essa convocação. Foi para isso que vocês iam gravar o último vídeo, a última parte do... Eu Ele falei fala, pra ele, mano, não o fala. cara me fala de um jogador da Portuguesa, aí não quer ouvir o cara, o Rony Rústico. Você dobra a sua língua pra falar mal do Hermínio, porque o Hermínio é bravo. Aí, ó. Isso que eu nem falei do Kaique. Hermínio. Ó, vê se é o nome do cidadão. Rony Rústico. Isso não é Rony, apelido, Rony é rapaz. nome de jogador profissional, entendeu? Na moral, mano, tinha que tirar o Thiago ó, Silva eu da terminei. convocação. Tinha que tirar o Thiago Silva e mandar o Luan do Palmeiras, zagueiro monstro. Nossa. Pra mim deu, viu? Pra mim Acabou. deu. Boa noite, rapaziada. Até mais, viu? Falou. Beleza, galera. Curte aí a gente. Curte não. Depois dessa, nem curte. Nem se dá o Não, trabalho. ó, cancela o canal. O Luan na seleção é piada. Já, campeão olímpico, né? Você gosta de falar de Olimpíada? Campeão olímpico. Eu vou embora. Encerra com o Coutinho embora. Eu vou embora. Mas, gente, é brincadeira estar do Luan, tá? Eu não gosto dele nem um pouco. Foi em tom de ironia, antes que as pessoas me degladiem aqui. Porque eu acho que até o jogador português aceitava, mas o Luan do Palmeiras não tá. Mas é isso, né? Depois dessa saída do Matheus, para variar, ele pipocou, como ele costuma fazer, né? Ele pipoca. Então, é isso. Sem mais delongas, até a próxima. Falou.